Maravilha, pessoal! Bom, a gente vai resolver agora os exercícios que ficaram faltando sobre os potenciais dos eletrodos de uma pilha ou o potencial da pilha. O exercício 1 a gente já fez, eu já fiz com vocês no vídeo anterior. Agora eu vou resolver os exercícios que estão faltando, tá? Eu vou começar então com o exercício 2, que está na página 247 da apostila 5. Então, página 247, apostila 5, exercício 2, tá joia? O que fala o exercício? Analise atentamente a ilustração a seguir e determine o potencial padrão de redução do eletrodo de zinco. É só para ver se a gente entendeu o conceito de como foram encontrados os potenciais dos diversos materiais. O que ele fez aqui? Ó? Ele colocou um eletrodo, uma cuba eletrolítica aqui, e colocou uma plaquinha de zinco. Então, aqui tem uma placa do metal zinco, tá aqui, Zn. Na forma metálica, o Zn com NOx zero. Para formar uma pilha, ele colocou aqui um outro eletrodo, e aqui nessa solução, ele mergulhou o eletrodo padrão de hidrogênio. Então aqui tem gás hidrogênio, é o eletrodo de hidrogênio. Ele conectou as duas plaquinhas por um fio. Só que esse fio estava acoplado a um voltímetro, que mediu a diferença de potencial entre esses eletrodos. Maravilha. Vou colocar a base aqui. O voltímetro está marcando 0,76 volts. 0,76 volts. E tem uma informação importante aqui, ó. Ele está dizendo que os elétrons estão saindo daqui e indo em direção àquele eletrodo. Bom, determine o potencial padrão de redução do zinco. Vamos lá, pessoal. É só um raciocínio lógico. Por definição, quanto que vale o potencial desse cara aqui? Por definição, o potencial desse cara aqui é 0 volts. É óbvio que não é assim na prática, mas a gente definiu como sendo 0 e a partir dele a gente encontra o potencial dos outros. O voltímetro estava medindo a diferença entre os dois potenciais. E essa diferença foi de 0,76. Como esse cara aqui é 0, de onde que veio esse 0,76 então? Só pode ter vindo do zinco. Então o que era a diferença entre os dois passa a ser o potencial do próprio eletrodo. 0,76. Agora vamos analisar mais uma coisa. Professor, vai ficar positivo mesmo ou negativo? Bom, se ficar positivo, é porque esse cara tem um potencial de redução maior que esse. Então ele teria que estar sofrendo redução. Se ele estiver sofrendo oxidação, é porque o potencial de redução dele é menor do que esse. Os elétrons não estão saindo do zinco e indo em direção ao eletrodo padrão de hidrogênio? Sim. De onde os elétrons partem é o polo negativo, que é chamado de ânodo. Os elétrons sempre saem do polo negativo do ânodo, de uma pilha. E no ânodo é onde acontece a oxidação. Ou seja, o eletrodo de zinco, por estar perdendo elétrons, está sofrendo oxidação. Então eu tenho que mostrar isso, que quando eu montar uma pilha de zinco e eletrodo de hidrogênio, quem oxida é o zinco. Só que do jeito que está aqui, esse cara está com um potencial de redução maior do que esse, então ele estaria reduzindo. Se o potencial de redução dele é maior, então ele sofre a redução. Mas não é isso que está acontecendo aqui no desenho, ele está sofrendo oxidação. Como que eu faço para esse cara continuar com esse valor de potencial, mas sofrer oxidação, o valor ficar menor do que aquele? Eu coloco um menos aqui, ó. Por isso que o potencial de redução do zinco é negativo, ele é menor que o potencial do eletrodo padrão, e nessa pilha é ele quem perde elétron, é ele quem sofre oxidação e não redução. Se o potencial dele for positivo, ele seria maior do que esse e ele estaria reduzindo, ou seja, recebendo os elétrons. Então o sentido dos elétrons, ou o que acontece com os eletrodos, permite eu saber se ele está oxidando ou reduzindo, permite eu concluir se o eletrodo dele tem um potencial maior ou menor do que o outro. Tudo bem? Então aí é uma análise mais conceitual do que prática, tá joia? Então tem que lembrar do conceito. Beleza, gente? Então tá aí, tranquilo, né? Vamos pro próximo exercício, então. Maravilha, pessoal. Então vamos fazer o exercício 3. Agora a gente vai começar a aplicar mais matematicamente o conceito de potenciais de redução.
Observe a tabela com os potenciais fornecidos a seguir e responda ao que se pede. Todos são potenciais de redução, tá aí na tabela. Então ele deu 4 materiais e os seus respectivos potenciais de redução, tudo bem? Ele deu do lítio, do potássio, do magnésio e do alumínio. E a tendência é que cada um tem que sofrer redução. Perceba que todos eles têm potenciais negativos, mas não tem problema. Eu vou comparar os valores e ver quem é maior, quem é menor, quem tem mais tendência de sofrer redução ou oxidação, e aí vai. Letra A. Em uma pilha constituída pelos elementos lítio e cálcio, os dois primeiros, qual é o cátodo? Bom, cátodo é o polo positivo. Em qualquer pilha, o polo positivo é quem sofre redução. É quem atrai os elétrons, por isso que ele é positivo. Quem atrai os elétrons, que são partículas negativas, só pode ser positivo. E quem ganha elétron, atrai elétron, sofre redução. Então, vai ser o cátodo, uma pilha formada por lítio e cálcio, a espécie química que sofre redução. Quem que sofre redução? Quem tem o maior potencial de redução, a maior tendência em sofrer redução. Quando eu comparo o lítio com o cálcio, qual dos dois tem o maior potencial de redução? Os dois têm potenciais muito baixos, mas esse é um pouquinho maior. Menos 2,93 é maior que menos 3,05. Por isso que se eu montar uma pilha entre os dois, como ele tem potencial de redução maior do que o lítio, o potássio sofre a redução. Então, o K vai sofrer a redução por ter o maior potencial de redução em comparação com o lítio, tá? A gente ignorou os outros aqui. Letra B. Em uma pilha constituída pelos elementos magnésio e alumínio, os dois últimos, qual é o polo negativo? Bom, se o cátodo é o polo positivo, é onde tem redução, o polo negativo é onde acontece a oxidação. Sofre a oxidação o elemento que tem menor potencial de redução. Se eu tenho um potencial de redução muito baixo, eu não sofro redução, eu sofro oxidação, eu deixo a redução para aquele que é o maior, tudo bem? Então, numa pilha que tem magnésio e alumínio, quem que sofreria redução? O alumínio, o potencial de redução dele é maior. Portanto, para o magnésio, restaria apenas sofrer oxidação, já que o potencial de redução dele é menor que o do alumínio. Então, ele sofre oxidação. Então, aqui seria o Mg. Tá? Por ter menor potencial de redução, ele sofre oxidação. Ele é o ânodo dessa pilha. Letra C. Calcule a ΔE fornecida por uma pilha constituída por potássio e magnésio. Então, letra C. Eu quero calcular o ΔE de uma pilha que tem potássio e magnésio. ΔE é sempre potencial maior menos o potencial menor. Qual dos dois é o maior? Os dois são horríveis, são muito pequenos, mas esse é maior. Menos 2,36 é maior que o menos 2,93. Então, eu pego sempre o potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor. Aí. Então, nessa pilha vai ficar ΔE. Qual é o maior potencial de redução? É o do magnésio, que é menos 2,36. Menos da fórmula, o potencial de redução do potássio é menos 2,93. Aí, ó. Cuidado que a expressão já tem um menos e o potássio também tem um potencial negativo. Então, coloca o valor certinho dos potenciais com sinais. Os dois são negativos, então, ó, negativo, negativo, e coloca o menos aqui. Quando eu colocar o menos aqui, esse menos vai fazer esse cara virar mais. Então, vai ficar 2,93 menos 2,36. O ΔE dessa pilha vai ser igual à diferença desse para esse, vai dar positivo, né? O valor vai ser de 0,57. Tudo bem? 0,57 o quê? Volts. Esse é o potencial dessa pilha. Perceba que o valor foi positivo, porque é uma pilha. Toda pilha tem que ter a diferença de potencial positiva para caracterizar um fenômeno espontâneo, tá bom?
Beleza. E a letra D a gente vai responder aqui mesmo, é só ter bom senso. Dos elementos listados na tabela, quais seriam utilizados para constituir uma pilha com o maior DDP possível? Como que eu consigo a maior DDP? Ou seja, a maior diferença de potencial? Muito simples, eu pego o que tem o maior potencial de todos e o que tem menor potencial de todos e coloco nessa pilha. Aí eu vou ter a maior diferença entre potenciais. Qual é o maior potencial de todos? É esse daqui, ó, é do alumínio. Qual é o menor potencial de todos? É o do lítio. Se eu pegar uma pilha que tem alumínio e lítio, é onde eu vou encontrar a maior diferença entre os potenciais. Tudo bem? Então, bem tranquilo, né? Então, a pilha que tem a maior DDP com os materiais dessa tabela é a pilha alumínio e lítio. Um eletrodo de alumínio e outro eletrodo de lítio. Tudo bem, pessoal? Maravilha máxima, hein? Vamos fazer, então, o próximo exercício, tá? O exercício 4, beleza? Beleza, pessoal? Exercício 4 é um exercício bem abrangente. É importante que a gente faça esse exercício para entender que eu não preciso ficar desenhando a pilha toda hora para saber quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, quem oxida, quem reduz, qual é o sentido dos elétrons. Se eu simplesmente conhecer os potenciais dos eletrodos que participam dessa pilha, eu já sei tudo sobre ela, tá bom? Então a gente vai fazer isso daqui agora. O químico e meteorologista nascido em Londres, John Frederick Daniel, montou uma pilha com eletrodos de zinco e cobre e uma ponte salina, um importante avanço em relação à pilha de Volta, do Alessandro Volta. Considerando os potenciais padrão de redução fornecidos a seguir, responda ao que se pede. Então ele deu essas duas reações e são potenciais de redução. Por quê? O cobre está ganhando 2 elétrons e reduzindo o seu NOx. Era mais 2, então está caindo para 0. Está sofrendo redução. O zinco está ganhando 2 elétrons e reduzindo o NOx, que também era 2, caiu para 0. Beleza? Só que numa pilha eu não posso ter os 2 eletrodos sofrendo redução. Então, um deles vai sofrer redução, obrigando o outro a sofrer oxidação. Quem vai sofrer redução? Quem tiver o maior potencial de redução. Então, sofre redução o eletrodo que tem maior potencial de redução. Mesmo que o outro queira, vai sofrer redução aquele que tem o maior. E aquele que tem menor potencial de redução, só resta para ele sofrer oxidação, tudo bem? E na letra A gente vai responder aqui mesmo, ó. Indica a polaridade dessa pilha. Quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Pessoal, eu vou usar a própria reação aí para fazer isso, ó. O cobre tem potencial 0,34. O zinco tem potencial menos 0,76. Os dois potenciais são de redução. Qual dos dois tem a maior vontade de sofrer redução? O maior potencial de redução? O cobre. Portanto, o cobre sofre redução. Quem sofre redução é quem ganha elétron. E quem ganha elétron está atraindo partículas negativas. Para que eu atraia uma partícula negativa, eu tenho que ter carga positiva. Por isso que quem sofre redução é o polo positivo. É o cara que sofre redução. Como o zinco tem um potencial de redução pequeno, baixo, ele não vai sofrer redução. Então só resta para ele ser o polo negativo, ou seja, quem sofre oxidação. Inclusive, se vocês perceberem, as duas reações têm setinha indo e voltando. Ou seja, ele colocou como se os dois sofressem redução. Só que na hora que eu analisei, eu vi que o cobre sofre redução e o zinco sofre oxidação. Ou seja, o correto era escrever a reação do zinco no sentido oposto. Então essas duas setinhas estão dizendo que eu posso inverter as reações de acordo com a minha análise. Então o zinco tem que perder 2 elétrons e adquirir carga mais 2, ou seja, sair do zero e aumentar a carga, porque ele vai sofrer oxidação. Tá bom? Beleza. Vamos avançando aí. Letra B. Escreva a semi-reação de cada eletrodo. Então a letra B é exatamente isso, ó. A semi-reação do cobre está correta. É essa daqui, porque o cobre realmente é quem sofre redução. Então tem que estar no sentido da redução. Começa com uma carga, termina com uma carga menor. Mas a semi-reação do zinco eu vou corrigir. Eu vou escrever ela no sentido oposto. Ela tem que estar aqui, ó. Zinco, começa com zinco, com NOx 0. Aí vem os 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele adquire carga
mais 2. Então eu vou corrigir apenas a equação do zinco, porque como o zinco está sofrendo oxidação, não pode estar nesse sentido, ganhando elétrons. Tem que estar no sentido perdendo os elétrons. Então se ele der a reação de redução das substâncias, e você perceber que uma delas não vai sofrer redução, vai sofrer oxidação, porque tem um potencial de redução muito baixo, você simplesmente inverte a reação. O que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. Tá bom? Beleza. Letra C. Indique o sentido dos elétrons no circuito. Pessoal, toda e qualquer pilha tem alguém oxidando e alguém reduzindo. O que é oxidar? Oxidar é perder elétron. O zinco perde elétron. E o que é reduzir? Reduzir é ganhar elétron. O cobre ganha elétron. Então o sentido é sempre de quem oxida, porque ele está perdendo elétron, em direção a quem reduz. Os elétrons sempre saem do oxida e vai para o reduz. Sempre do oxida e vai para o reduz. Quem que oxida? O zinco. Quem que reduz? O cobre. Então os elétrons estão saindo do zinco e indo em direção ao cobre, porque o zinco oxida e o cobre reduz. Tudo bem? É sempre o sentido, é sempre do polo negativo em direção ao polo positivo. Maravilha? Beleza. E para encerrar, letra D. Calcule o ΔE dessa pilha. Bom, muito simples, pessoal. Já vou fazer direto aqui, ó. ΔE é a diferença de potencial, é sempre o maior menos o menor. E aqui está claro quem é o maior e quem é o menor. Qual que é o potencial maior? É o 0,34 menos o potencial menor, que é negativo, menos 0,76. Então, o menos da fórmula e o menos do potencial, ele é negativo. Menos com menos fica mais. Então, ΔE vai ser 0,34 mais 0,76, que vai dar 1,10. Essa pilha, ela tem uma DDP de 1,10 volts. Só para vocês terem uma ideia, essa DDP é baixa. A pilha de supermercado que a gente compra tem uma DDP de 1,5 volts. É baixa, mas já é maior do que essa. Tá bom? Então a pilha de Daniel, que é a pilha mais célebre, mais clichê, mais trabalhada pelos químicos, ela tem uma DDP bem baixinha, ela entrega uma corrente muito baixa. Tá bom? Maravilha. Então esse foi o exercício 4. Beleza, gente? Vamos fazer agora o exercício 5. Pessoal, então vamos fazer o último exercício da aula de hoje. Professor, mas tem um exercício 6. Eu não vou fazer o 6. Sabe por quê? Porque o pessoal teve pouca criatividade. Se vocês olharem, o sexto exercício é esse. É o exercício 5. É a mesma pilha, as mesmas reações, os mesmos valores, tudo igual. Então o pessoal acho que não percebeu isso na hora que montou essa aula aí. Então eu não vou fazer o mesmo exercício praticamente, muito idêntico, 2 vezes, tá? Então eu vou fazer uma vez, aí vocês tentam resolver o sexto aí, porque vai ser a mesma coisa que esse. Tá joia? Então o que ele fala no exercício 5? Em 1866, as pilhas conhecidas utilizavam recipientes contendo, em sua maioria, soluções aquosas, o que dificultava aplicações práticas no campo industrial. Naquele ano, o engenheiro francês Georges Leclanché apresentou uma pilha que continha uma pasta úmida. Esse aparelho ficou popularmente conhecido como pilha seca ou pilha ácida, devido ao caráter ácido daquela pasta. Então tá aí o esquema dela. Ela tem um eletrodo central. Esse eletrodo central, geralmente de grafite, como vocês acompanham aí, é o cátodo. E na bordinha dela tem um metal zinco. Em toda a bordinha dela. Por isso que na hora de encaixar a pilha tem que dar o contato naquela pontinha de cima e na bundinha de baixo. Na pontinha de cima você está encostando no cátodo. Na bundinha de baixo você está encostando na borda dela, né? no invólucro dela, que é o ânodo, que é o zinco. Beleza? Então tá aí. Aí as pastas, enfim. Essa pilha existe até hoje, sofrendo poucas alterações. Seu funcionamento baseia-se nas seguintes sistemas de reações. As pilhas de hoje não usam mais um sistema ácido, usam um sistema básico ou alcalino. Por isso são chamadas de pilhas alcalinas. Se você olhar lá no supermercado, vai ver alcalinas, tá? Letra A. Determine qual eletrodo funciona como ânodo e qual funciona como cátodo, assim como as suas polaridades. Bom, se eu sei quem é o ânodo,
quem é o cátodo, eu sei quem é o positivo e quem é o negativo. Mas aqui tá fácil, pessoal, não precisa desenhar a pilha não. É direto aqui, ó. As duas reações têm os elétrons antes da seta. Portanto, as duas reações são reações em que o cara está ganhando elétron, ou seja, sofrendo redução. Mas é óbvio que numa pilha eu não posso ter dois materiais sofrendo redução ao mesmo tempo. Então, um deles vai sofrer redução, o outro vai ser obrigado a sofrer oxidação. Quem sofre redução? Sofre redução aquele que tem o maior potencial de redução. E aí, olha como é que ficou simples aqui. Potencial de redução do óxido de manganês é 0,74 e do zinco é menos 0,76. Como esse tem o maior potencial de redução, portanto, esse é o menor potencial de redução, esse sofre redução e esse sofre oxidação. Então, se esse daqui vai sofrer redução, ele é o polo positivo, ou seja, o cátodo. Quem sofre redução é quem ganha elétron. Quem ganha elétron está atraindo elétron. E como que eu atraio uma partícula negativa, que é o elétron? Eu tenho que ser positivo. Então eu sou o cátodo. Ou seja, esse cara aqui é quem sofre oxidação. Portanto, ele é o polo negativo que a gente chama de ânodo ou anodo. Tá bom? Então, se eu conhecer os potenciais de cada eletrodo, eu já sei quem vai reduzir, quem vai oxidar, quem é cátodo, quem é ânodo, quem é positivo, quem é negativo. Inclusive o fluxo de elétrons, ele não perguntou aqui, mas qual que seria o fluxo de elétrons? O elétron sempre sai do ânodo e vai em direção ao cátodo, sempre sai de quem oxida, perde elétron, e vai em direção a quem reduz, quem ganha. Então, o elétron sairia do zinco e em direção ao eletrodo de óxido de manganês. Maravilha! Letra B. Determine a equação global da pilha e a sua DDP. Pessoal, como esse aqui sofre redução, a equação aqui está correta. Mas esse daqui não. Essa equação aqui está errada. Porque do jeito que está aqui, ele está sofrendo redução, mas ele tem que sofrer oxidação. Então eu vou reescrever essa reação, só que invertida. Então o zinco com carga zero, que era produto, vira reagente. E o zinco mais 2, aqui é o zinco mais 2, tá? O zinco mais 2 e os dois elétrons agora ficam do outro lado da equação. Então eu inverti produtos com reagentes. E para escrever a equação global, eu simplesmente somo as duas. Então eu ignorei essa, escrevi ela de maneira correta e cancelo os elétrons. Tá vendo que tem dois elétrons depois da seta aqui? E aqui tem dois elétrons antes da seta? Tudo que aparece antes e depois da seta são iguais, eu posso cancelar. E depois eu simplesmente reescrevo tudo que sobrou. O que sobrou aqui? Aqui antes da seta sobrou 2MnO2 e 2NH4+. Então 2MnO2, 2NH4+. Sobrou mais alguma coisa antes da seta aqui? Não. E aqui? Aqui sobrou o Zn. Então, Zn. Então, tudo que sobrou antes da seta das duas reações, eu escrevo antes da seta. E depois da seta? Aqui sobrou o Mn2O3, o NH3 e o H2O. Então, Mn2O3, o NH3 e o H2O. Maravilha. E aqui sobrou o Zn+. Vou colocar aqui embaixo porque ficou apertado. Zn+. Tudo bem? Só cancelei os elétrons, aí só reescrevi aquilo que sobrou. Ficaram duas, ficou uma equação grandona porque a de cima era muito grande. Beleza? E o que ele pede também é para a gente calcular o ΔE dessa pilha. E aí dá para fazer nesse espacinho aqui, ó. Porque ΔE é sempre o maior, 0,74, menos o menor, que é menos 0,76. Professor, eu não inverti a reação? Não teria que inverter esse cara? Não. Eu inverti a reação só para mostrar que ele não está reduzindo, está oxidando. Mas o valor do potencial continua o mesmo. Porque se eu inverter isso daqui, ele fica positivo. E aí ele passa a ser o maior. Aí inverte tudo a minha pilha. Então tem que continuar do jeito que está ali, os valores. Só muda a reação porque a reação está confrontando aqui com o que está acontecendo na verdade. Quando eu fizer essa conta aqui, vai ficar menos com menos, dá mais, 0,74 com 0,76. Vai dar 1,50 volts, 1,5, que é a DDP das pilhas de supermercado mesmo, 1,5 volts.
Beleza? Essa é a DDP dessa pilha. Maravilha. Letra C. Não vamos precisar nem do quadro para responder, é só usar o raciocínio lógico. Por que essa pilha pode sofrer vazamentos após um longo período de utilização? Pessoal, o que acontece com o zinco? Ele não sofre oxidação? Sim. Quem sofre oxidação e é metal, corrói. Então o zinco vai corroer. E infelizmente, se vocês olharem na figura, o zinco ele está exatamente na proteção da pasta da pilha. O zinco é o invólucro dela. Então, o ânodo é o próprio invólucro da pilha. O que vai acontecer é, o invólucro dela, que é o zinco, vai corroer e aquela pasta vai começar a vazar. Tudo bem? Então, a letra C. Por que essa pilha, com um longo período de duração, começa a vazar? Porque o metal zinco, que é o seu invólucro, sofre oxidação e corrói, permitindo a passagem da pasta úmida. Maravilha, gente? Beleza. Então, vocês podem dar uma olhada no próximo exercício, é basicamente a mesma coisa, é a mesma figura, inclusive, a mesma pilha, as mesmas reações. Então, não vou resolver aqui. E aí vocês já podem fazer a tarefa, tudo bem? Então, até o próximo, pessoal. Muito obrigado mesmo.